Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thay Joia do canal Alma de Coruja e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre a continuação da saga da Sétima Onda. Bem, eu não sei se vocês viram meus outros vídeos sobre a Sétima Onda, eu tava muito chateada e muito desanimada, na verdade, porque foi uma onda que me trouxe muitas sombras, tá? Muitas mesmo. E eu não tava conseguindo lidar com isso. Eu tava me afogando naquilo. Sabe a sensação que a gente tem, que a gente tá se afogando em sombra? Pois é, foi a sensação que eu estava tendo naquele começo, né? Um mês e meio de Sétima Onda. E eu falei pra vocês no meu primeiro vídeo sobre a Sétima Onda, que se começasse a melhorar, eu vim aqui falar com vocês que realmente estava melhor e eu tinha conseguido entender algumas coisas que estavam me atropelando lá no comecinho da Sétima Onda. Então é por isso que eu tô aqui hoje. Pra quem assistiu meus vídeos, vocês sabem que eu estava lá na Sétima Onda, cheia de catarses e sombras, só que as sombras afloraram tão fortemente nessa Sétima Onda, que eu fiquei meio sem saber o que fazer. Eu falei, e agora? O que eu faço? Né? O que dá pra fazer pra acertar isso? E vinha a sombra em um dia, no outro dia, todos os dias eu percebi as sombras. E eu comecei a perceber as sombras e falava, poxa, aí eu tenho que acertar. Aí vinha outra e falava, eu acho que isso é coisa de quando eu era criança. Aí eu tentava voltar lá pra entender, mas não acertava. Aí eu falei, quer saber? Eu tenho que me organizar com isso, porque não adianta nada eu fazer ressonância harmônica ou querer expandir minha consciência e pegar aquilo, entender que aquilo é uma sombra, entender que aquilo lá precisa acertar e deixar pra trás, né? Ou deixar pra trás ou esquecer, então não adianta. Então, ou eu faço direito ou eu não faço. E aí eu tive a ideia de fazer o Caderno das Sombras, que nada mais é que você anotar todas as sombras no caderno, mas anotar de verdade. A gente tem que ser humilde quando a gente anota as sombras, a gente tem que ser verdadeiro com a gente mesmo, a gente não pode mentir pra gente, porque a sombra a gente tem que anotar exatamente no como que a gente sentiu. Se você ficou pé da vida, você anota lá, eu fiquei pé da vida com aquela pessoa, porque ela foi uma infeliz, uma boba de fazer isso, aquilo, anota, a gente tem ter essa consciência. Deixa o ego de lado, porque o ego não vai deixar você fazer isso, tá? O ego você tira de lado um pouquinho e fala, amigo, fica aí que eu vou anotar minhas sombras, depois a gente conversa. E vai lá e anota. Porque se você anotar a sombra com ego, gente, parece que você que estava certa, parece que você que era a dona do mundo, né? E não é assim. A gente tem que entender de verdade. Se você realmente quer expandir a consciência, entenda de verdade essa sombra. E aí eu comecei a anotar. Demorou pra eu entender isso, tá? Eu tô na Sétima Onda. É que agora eu acho que veio de propósito. Juro pra vocês que eu acho que veio de propósito pra ver se eu entendia isso de uma vez por todas. E como a gente fala, né? Ou a gente aprende na amor ou na dor. Então, dessa vez foi na dor. Então eu peguei, né? Depois de tanta loucura aí, fiz o Caderno das Sombras, anotei de verdade, assim, de verdade, e 100% essência do que eu tava sentindo. E aí, de noite, é uma hora que eu tô sozinha, né, que ninguém vai me interferir, eu sento lá e eu sou a minha terapeuta. Eu me vejo aqui, olha, né, eu saio do meu corpo e me vejo aqui. Falo, olha, Thaís, por que você teve essa sombra? Porque quando você era criança, a pessoa falou alguma coisa pra você que você ficou muito triste e você era uma criança, você não tinha discernimento naquele momento e você não entendia que essa pessoa, de repente, estava sendo ignorante no que ela estava falando. Então, vamos esquecer? Porque isso daí não vale a pena. A pessoa mudou muito hoje também. Só que hoje você tem muito mais consciência que essa pessoa. Então você consegue perdoar. Pode ser que ela nunca vai perdoar, mas você consegue. Então a gente não tem consciência agora? A gente não tá no caminho? Então a gente tem que ser maduro o suficiente para entender isso e perdoar. Né? Então eu fiz isso com cada sombra minha. Tinha sombra que eu tive que me perdoar, tinha sombra que eu tive que perdoar as pessoas, tinha sombra que foi uma bobeira minha, bobeira total, que a pessoa não teve culpa. A gente adora arranjar culpado das coisas, né, gente? Todo mundo adora. Não fui eu, foi outra pessoa. Eu sou muito boa no que eu faço, a outra pessoa que errou. Então, tá errado. É outra consciência que a gente tem que ter. Então, pra gente ter a consciência de verdade, pra gente ter a consciência lá, né, lá do fundo da alma, você tem que escrever direitinho. Não pode te enganar. O ego não pode participar na hora que você tá escrevendo aquilo lá.
né? E aí eu comecei a entender que muita coisa que acontecia comigo era bobeira minha. Coisas de trabalho, coisas de relacionamento, coisas de percepção, muitas coisas que eu aprendi com a minha família, crenças limitantes, muita crença limitante. E quando você é criança, quando você é jovem, você vai aprendendo aquilo, vai acumulando um monte de informação na sua consciência, né, no subconsciente, na verdade, e a gente vai assimilando aquilo, mas a gente não pensa muito, a gente segue a vida. E mais pra frente, aí assim começa a aparecer a crença limitante, começam a aparecer as sombras, começam a aparecer algumas coisas que te incomodam e que você não sabe dizer o quê. E tem que fazer um tratamento no terapeuta, aí a gente tem que ir pro psicólogo, aí a gente não sabe porque a gente não consegue ter um relacionamento, né, sadio, a gente não sabe porque a gente não consegue ter um relacionamento com o pessoal do trabalho, a gente não sabe porque que a gente não consegue ter um relacionamento bom com os parentes. Então, é tudo que a gente aprendeu. Só que hoje, quem tem a consciência disso somos nós. Então, a pessoa que te ofendeu naquele momento tá aqui. E você hoje, naquele momento, você estava aqui com ela. Só que hoje a gente tá aqui. Né? Por quê? Porque a gente tem consciência. Então a gente tem muito mais responsabilidade. Por quê? Porque você é consciente do que está acontecendo. Você está em busca da expansão da consciência, né? Às vezes a pessoa não quer, não é o momento dela. E ok, só que é o seu momento, não tem volta isso. Isso não tem volta. E eu acho maravilhoso, gente. Porque a gente é daqui pra cima, não é daqui pra baixo. Se você quiser voltar, é só se equalizar lá igual essa pessoa. Aí você vai continuar falando mal das pessoas, você vai continuar tendo inveja de todo mundo, você vai continuar xingando as pessoas, você vai continuar fazendo coisas erradas. Então, né, se a gente tá no caminho, a gente não pode ser hipócrita de querer voltar pra trás. A gente vai escorregar? Com certeza. Todo mundo tá na terceira dimensão, né? Todo mundo tá aqui. Então a gente vai escorregar. Só que como a gente tem a consciência, a gente sobe. Aí escorrega de novo, sobe. Entra na Matrix, sobe. Às vezes, eu tô pé da vida, que é aquela situação, e chega uma pessoa, te enche o saco e fala uma coisa que você não gostou naquele momento, aí você fala uma besteira, você xinga a pessoa, fala, putz, você não precisava ter feito isso. Só que você já fez e não tem volta. Só que você tem a consciência. Então, ou você vai pedir desculpa pra pessoa, se você achar pertinente. Se você não achar pertinente, tudo bem. A próxima vez, você vai pensar antes de fazer. A próxima vez, por quê? Vai ficar lá no seu subconsciente. Pô, eu falei uma coisa pra pessoa e não devia ter feito. Porque eu estou ou não estou no caminho da expansão da consciência. Eu sou ou não sou consciente? Então, vamos lá, gente. Vamos tentar ser consciente. A gente vai errar pra caramba. A gente tá na terceira dimensão. A gente tem que se cobrar, mas tem hora que a gente não vai conseguir, né? A gente vai errar. Só que a gente tem a consciência que a gente tá errando pra não errar mais. Vai errar uma, duas, três. Eu mesma. Eu fico me cobrando tanto que chega uma hora que eu quero respirar. Porque é tanta coisa errada que a gente faz às vezes, e no momento que a gente fala, o que a gente fala, é tão besteira as coisas, às vezes, que a gente faz e acha que aquilo é um problema e não é, né? A gente tem que ter a consciência disso. Eu acho que é muito mais fácil para a pessoa não ter a consciência e conseguir viver a Matrix bem legalzinha, assim, né? Do que a pessoa que tem a consciência e começa a escorregar e a gente começa a nadar contra a maré. E não é fácil, né? Pra mim, pelo menos, não é. Pra mim, por mais que eu tenha consciência, por mais que eu tô estudando, que eu estudei, é complicado, não é fácil. Mas a gente tá no caminho, né? Estamos todo mundo junto aqui e a gente tá no caminho. E é por isso que eu venho fazer meus vídeos com as minhas experiências e o que eu tô tentando achar pra me ajudar, eu passo pra vocês também. De repente eu consigo ajudar vocês, de repente vocês estão passando por sombras, de repente vocês não estão conseguindo lidar com essas sombras. Então eu venho trazer pra vocês assim de coração pra tentar ajudar todo mundo, tá? Porque já tá todo mundo junto. Com certeza, tamo junto, como falam por aí, né? E por que eu fiz esse vídeo? Porque eu falei pra vocês no meu primeiro vídeo sobre a sétima onda que eu ia vir aqui ainda gravar pra vocês quando tudo isso tivesse passando e o que eu tinha entendido. E essa é a hora, graças a Deus, porque tava difícil, gente, não tava fácil não.
Por mais que a gente tenha um compromisso de sentar aqui, gravar, de trabalhar, entregar os trabalhos, e aquelas sombras vinham e me atormentavam, né, muito, a gente tem a consciência disso, a gente tem a consciência que a gente precisa acertar isso, por isso que eu fiz o caderno das sombras, né? É por isso que eu falei, se eu não organizar, eu não vou conseguir me ajudar. E eu fiz um vídeo falando sobre sonhos lúcidos, né? Fazia uns 3, 4 dias, eu acho, não tenho certeza, que eu tava meditando, mas eu tava tentando me conectar com o professor Hélio Couto, com o meu mentor. E eu tentava me conectar, falei, gente, alguém precisa me ajudar, porque eu tô tentando, mas eu não tô conseguindo, né? Eu sou filha de Deus também, né? Eu tô aqui na terceira dimensão, enfim, então, será que alguém consegue me ajudar? E eu tive um sonho com o professor Hélio Couto, que eu vou resumir aqui, quem quiser assistir o sonho todo, eu vou deixar nos meus cards, né, que é o vídeo Sonhos Lúcidos. E eu tive um sonho com ele, que eu vou resumir aqui pra vocês, onde ele estava dando algumas palestras e também ajudando as pessoas em outra dimensão, tá? E essas pessoas, numa casa, né, era ele sozinho ajudando. E essas pessoas, eu senti que elas estavam desnorteadas, elas tinham morrido e eu não sabia o que estava acontecendo, na verdade. E o professor Hélio Couto, ele atendia essas pessoas e explicava que eles não tinham morrido, né? A gente não morre, na verdade. A gente veste alguns avatares aqui, né? Em todos os lugares que a gente nasce de novo, a gente vai lá e veste um avatar, mas a consciência não morre, né? A alma não morre. E ele estava lá falando para as pessoas, olha, vocês estão aqui, mas vocês estão vivos. O que vocês deixaram lá naquele planeta é daquele planeta, é da Terra, né? Que lá não existe mais. Mas vocês estão vivos, com a consciência e tentando fazer a pessoa entender. E eu falei pra ele assim, professor Hélio, eu queria tanto falar com você, eu sei que você tá cheio de coisa pra fazer, mas eu queria só falar uma coisa rapidinho pra você. Você mudou a minha concepção de vida. E ele olhou pra mim e falou, eu sei, Thaís. E todo mundo que tá nesse caminho, eu sei que eu tô mudando. E aí você hoje é minha aprendiz, e todos que estão fazendo o que você também tá, que é tentar expandir a consciência. E aí o sonho continuou, tal, e eu fiquei super feliz, né? Eu falei, nossa, que energia maravilhosa que eu recebi dele, maravilhosa. E essa energia que ele me passou, me deu um up, que eu acordei tão feliz, eu comecei já a pensar em outros projetos, começar a fazer outras coisas, me deu um up que eu tô com essa energia até agora, faz mais de uma semana que eu sonhei com ele, e virou minha chave. E aí eu falei, poxa vida, Thaís, você vai lá, reclama, tem catarse, reclama, entra na Matrix, sai da Matrix, você vai tentar fazer o caderno da sombra, você reclama da sombra, olha, isso não é nada. Olha o que o professor Hélio Couto tá fazendo lá naquela outra dimensão com as pessoas. Aquilo lá é algo de verdade, né? Aquilo lá realmente tá ajudando as pessoas. A gente tá aqui aprendendo, né? Foi isso que eu senti no sonho que ele me passou. A gente tá aqui aprendendo, só que a gente reclama pra caramba, né? A gente reclama, a gente fala demais, né, das coisas, só que a gente tá no caminho. A gente tá no caminho, é isso que importa. A gente vai escorregar 500 milhões de vezes, porque a gente tá aqui na terceira dimensão. Todo mundo aqui é ser humano e todo mundo tá aqui pra aprender. Então a gente vai escorregar. Só que a gente tem consciência, então a gente volta. A gente vai fazer algumas coisas que tá errado, mas a gente tem a consciência pra pedir um perdão pra pessoa. A gente vai tentar fazer alguma coisa pra ajudar alguém e a pessoa vai falar, não quero. Tudo bem, não é o momento da pessoa. Então a gente tem que entender tudo isso. E esse sonho me passou toda essa consciência aqui que eu tô passando pra vocês. E a partir desse sonho que eu comecei a fazer o caderno das sombras. Então me abriu a mente, fez assim, expandiu minha mente para outras coisas. Então eu não sei se foi o professor que estava lá mesmo no sonho, não sei se foi viagem na minha cabeça, não sei. Só sei que esse sonho foi assim, muito bom pra mim. E se não foi o professor Hélio, foi alguma outra consciência que foi lá me ajudar pra eu virar a chave e continuar no meu caminho. E é isso, gente. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber meus vídeos todas as semanas que eu tô postando. Deixa um like aqui
E continue sempre aqui comigo, porque eu sempre vou estar contando experiências e dando dicas para vocês, e ensinando algumas técnicas que ajudam na ressonância e na vida. Na verdade, na expansão da consciência, tá bom? Um beijo no coração.